Uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no canal é indicar livros para os meus internautas. Eu tenho assim como uma das minhas missões principais incentivar você a ler, incentivar você a reavaliar as suas crenças com autores que pensam um pouco diferente e não apenas reavaliar, mas também fortalecer a sua fé naquilo que você já acredita. Então a leitura é um dos grandes presentes de Deus para a humanidade. O próprio apóstolo Paulo, mesmo sendo inspirado, ele sentia a necessidade de livros. Nós lemos na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 13, que ele pede para Timóteo trazer para ele os pergaminhos, especialmente trazer a capa dele, mas especialmente os pergaminhos. E veja, se Paulo, que era inspirado, sentia necessidade de livros, imagine você e eu que não somos inspirados. Nós somos iluminados pelo Espírito, mas a inspiração é algo que diz respeito só ao profeta. Então, isso mostra o quanto Deus quer que nós cresçamos, desenvolvamos a nossa habilidade de leitura, a nossa mente, e também é muito importante para Deus que adquiramos cada vez mais conhecimento. Assim podemos ser mais úteis ainda para o reino dele e para qualquer área de atuação onde estivermos. Eu recebi 3 livros novos da editora Vida Nova. A editora Vida Nova tem contribuído muito ao longo dos anos para a teologia brasileira. E eu vou indicar 3 livros, vou falar desses livros brevemente. Eu já consegui olhar os 3, não lê-los totalmente, mas já pude ver que é coisa boa demais, de alto nível. De algumas coisas eu discordo, obviamente, mas como diz o ditado, nós não podemos jogar fora a criança junto com a água da bacia. Não é porque eu percebo uma crença diferente ou algo que eu creio estar errado numa obra, que agora toda a obra é inválida, diríamos assim. Muito pelo contrário, as obras que eu vou apresentar aqui para você e que eu vou demonstrar os pontos com os quais eu não concordo são obras espetaculares. É uma melhor do que a outra. Então a primeira obra que eu quero lhe mostrar é esta aqui, ó, e lhe indicar 50 verdades centrais da fé cristã. Um guia para compreender e ensinar teologia. Então, um material riquíssimo. E eu já percebi que os autores são bem didáticos, porque eles começam com um breve resumo, bem fácil de entender a doutrina essencial do cristianismo, e aí depois vem a descrição dessa doutrina, não é? E algumas refutações àquilo que eles acham ser errado. Então, um livro muito, muito bom. Entre essas 50 verdades, não é? Que capacitam você a compreender e até ajuda no ensino da teologia. Na primeira parte, os autores falam sobre a doutrina da palavra de Deus, não é? Eles falam, obviamente, da inerrância da Escritura. Nós temos uma crença um pouco diferente, né? Que a Escritura, diríamos assim, é perfeita do ponto de vista doutrinário, teológico, mas ortograficamente existem algumas variantes por causa de seres humanos, não por causa de Deus, mas a Bíblia é sim a perfeita palavra de Deus. Na segunda parte fala da doutrina de Deus, da doutrina da Trindade, vários aspectos sobre a divindade. Terceira parte, doutrina das criaturas de Deus, fala aqui sobre angelologia, não é? A natureza humana, a doutrina do pecado, depois a doutrina de Deus Filho, mostrando a divindade de Cristo, a doutrina do Deus Espírito Santo. Na sexta parte, eles falam de eleição, reprovação, regeneração, justificação, batismo com o Espírito Santo, santificação. Possivelmente, os autores defendam uma doutrina de eleição que nós, obviamente, adventistas e outros cristãos não aceitamos, não é? Mas isso não significa que não possamos ler, avaliar, não é? E aprender também com eles. A sétima parte tem a doutrina da igreja, não é? E a oitava parte tem a doutrina das coisas futuras. Então,
é um livro muito bom. São 50 verdades ao todo, não é? E aqui eu discordo, por exemplo, dos autores no capítulo aqui 44, né, a morte e o estado intermediário. Eles falam da morte, né, e da existência do estado intermediário, onde as almas aguardam a ressurreição. Obviamente eu discordo disso, porque eu não vejo essa doutrina do estado intermediário nas escrituras. Tá? E também o castigo eterno, né, tem uma discordância com os autores, porque eu creio que pelo fato de os ímpios não comerem da árvore da vida, eles não podem viver eternamente. Então, o castigo é eterno nas consequências, não na duração. Então, eu tenho essas discordâncias do livro, mas, no mais, um livro maravilhoso. Tá ok? Pode ter alguma coisa que você não concorde acerca do milênio, mas, olha, eu vou te dizer, missão e ministério, adoração, se é do Senhor, batismo, disciplina na igreja, olha, muita coisa. São nada menos que 50 verdades centrais da fé cristã, algumas que eu não julgo centrais, obviamente, como a doutrina da imortalidade natural da alma e o tormento eterno, mas isso em nada desmerece esta grande obra escrita por 2 teólogos de calibre, tá bom? Então, recomendo esta obra para você, tá? Esta obra aqui, eu estou aqui... Na verdade, essa obra foi escrita por um teólogo, tá bom? Um teólogo. É outra que eu tenho aqui, que é escrita por mais de um teólogo, mas essa aqui foi, assim, uma obra que me surpreendeu, porque a didática, os textos bíblicos, passagens bíblicas-chave para você analisar a doutrina, o resumo, os temas, muito bom, muito didático. Então, para você ter uma noção geral da teologia, olha, é um livro que vale a pena mesmo. O segundo livro que eu recebi aqui foi Os 10 Mandamentos, Significado, Importância e Motivos para Obedecer. O autor, obviamente, faz uma abordagem reformada da lei, né? A abordagem reformada da lei é quase igual à abordagem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz, né? Com exceção do mandamento do sábado, né? Aqui o autor crê que o que importa é o princípio da observância de um dia e que, obviamente, na visão dele, a santidade do sábado, né, foi assim transferida para o domingo. Mas, tirando esse detalhe, olha, o comentário, a forma como o autor contextualiza os 10 mandamentos em nossos dias é impressionante. E esse livro vai ajudar você a entender que essa teoria antinomista, não é? Nomos é a palavra grega para lei, né? E anti é contra. Então, a teoria antinomista, que é contra a lei, ela não tem fundamento algum, né? Porque sem lei a cruz de Cristo ela não tem sentido. Cristo morreu na cruz justamente porque você e eu não podemos pagar pela transgressão de uma lei que é eterna. Se a lei não fosse eterna, Cristo faria uns ajustes no céu e nem precisaria ele ter morrido na cruz. Então este é um livro excelente para você ver que a tese antinomista da lei é uma heresia sem tamanho, tá bom? Então, muito bom esse livro aqui, recomendo. Tem esse detalhezinho que eu lhe falei, que eu não creio na transferência da santidade do sábado para o domingo, não vejo base bíblica para isso, mas olha os princípios que o autor apresenta aqui e a forma como ele os aplica para a realidade pós-moderna, olha, é coisa muito boa mesmo. Eu agradeço a editora Vida Nova por esses livros preciosos que tem me mandado. E aqui um outro livro muito interessante, muito bem elaborado e preparado, não é? É esse livro do doutor Augustus Nicodemos, né? O Poder de Deus para a Santificação. O que eu percebi aqui, que ele fala sobre a santificação, é algo de extraordinário, bíblico, e ele fez um apanhado muito grande das Escrituras, tá? Obviamente, eu não concordo aqui com o doutor Augusto Nicodemos acerca da dupla predestinação, não é? Essa é uma doutrina que eu não julgo ser bíblica, por mais que sei que muitos cristãos fiéis e sinceros acreditam nela, tá? Então, nesse ponto, eu não interpreto, por exemplo, Romanos 8:29 como ele, né? Eu leio em Romanos 8:29, por exemplo, o texto diz assim, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho.
Então a predestinação não é de pessoas, é do caráter, ou seja, Deus predestina que aquele que aceita Jesus seja semelhante a Jesus, não é? Então tem essas discordâncias, né? Mas no mais o livro tem muitas aplicações práticas, né? Tirando de lado a questão da dupla predestinação, pode ter certeza que o livro vai ser uma bênção para a sua vida, tá? E mesmo que o Dr. Augustus Nicodemos, eu já vi em palestras ele falar do adventismo como seita, eu tenho a certeza que se um dia o Dr. Augustus Nicodemos conversar com algum líder adventista, se um dia ele quiser bater um papo comigo, sou um pecador, mas estou sempre à disposição e também disposto a aprender, eu posso mostrar para ele que mesmo que tenhamos crenças consideradas heterodoxas, nós não somos uma seita, muito pelo contrário, né? A igreja adventista é uma igreja cristã, mantém sim as verdades essenciais da fé cristã e não pode ser enquadrada numa seita. Mas independente disso, tá? Eu recomendo sim o livro e outros livros, né, de Augustus Nicodemos, né? O Dr. Augusto Nicodemos, obviamente, tem muita coisa boa, né, que nos apresenta, apesar de alguns equívocos em relação ao adventismo. Então, esses são os 3 livros que eu gostaria de mostrar para você, que chegaram até mim e que eu já pude dar uma olhada no conteúdo e já vi que é coisa fina, né? Então, se você se interessar, O Poder de Deus para a Santificação, a mensagem de Romanos 8, né, a 16, para a igreja de hoje, Augustus Nicodemos. O outro livro, Os 10 Mandamentos, Significado, Importância e Motivos para Obedecer. E o primeiro que eu indiquei, 50 Verdades Centrais da Fé Cristã, um guia para compreender e ensinar teologia. São deste vídeo, tá bom? Material de qualidade, tudo, né, produzido na editora Vida Nova, na editora Mundo Cristão, na Casa Publicadora Brasileira. São livros extraordinários, Thomas Nelson. Então, são muitas as editoras que eu poderia falar, mas eu vou destacar aqui, obviamente, a Vida Nova, porque a Vida Nova não cobramos nem um centavo da editora Vida Nova para divulgar esses livros. Nós o fazemos, eu faço de livre e espontânea vontade, porque coisa boa tem que ser divulgada, tá bom? Obrigado aos irmãos da editora Vida Nova, obrigado a você que acompanhou esse vídeo, espero que importantes para a sua vida. Espero que sejam relevantes para você, assim como foram e estão sendo relevantes para mim também. Num outro vídeo, indicarei outros livros para você, outros lançamentos. É um dos maiores presentes que Deus deixou à humanidade. E foi uma providência divina, porque nós não conseguiríamos preservar tantos dados na mente. Os passos que Deus desperte em você cada vez mais o gosto pela leitura e que especialmente você passe tempo com as Escrituras. Leia esses livros conferindo nas Escrituras, olhando os textos bíblicos. Você vai ver que vida devocional, que